Bom dia, oitavo ano, como estão todos? Eu espero que estejam bem. Bora lá para nossa aula de arte de hoje, que vai ser uma aula de revisão. A gente vai falar sobre as HQS, né? As histórias, então, histórias em quadrinhos. Desde a antiguidade, um homem já tinha essa questão de narrar, né, histórias por meio das fotos, por meio desses desenhos, que então eram chamados de afrescos, né? Como narrar histórias e passagens bíblicas eram muito comum. Inclusive, também tem afresco lá no Antigo Egito. É muito comum, né? Em descobertas arqueológicas encontrar esses afrescos que o povo dessa civilização antiga deixou, né? E para estudiosos saberem mais um pouco sobre essas civilizações mais antigas. Vale ressaltar que a primeira HQS moderna foi o The Halo Kids, Halo, que é o Garoto Amarelo, que foi criado em 1895 por Richard Alcott, né? E as linguagens que as HQS mesclam são as artes visuais, a literatura ou ainda a imagem e texto. As HQS, elas têm uma linguagem gráfica, né, de imagem e a verbal. E tem elementos que são cruciais nela, como o texto. O texto deve ser, né, com uma linguagem clara, sintética, de acordo com a faixa etária do público alvo ao qual está fazendo aquela leitura. Os personagens podem ser pessoas, objetos, animais, entre outros. Balões, os balões. O que são os balões nas HQS? É o local onde se insere a maior parte do texto das HQS, apresentando as ideias, diálogos, pensamentos, ruídos, sensações. E por falar em ruídos, né, a gente lembra sempre da onomatopeia, que são palavras que reproduzem sons ou ruídos, né? Um gato miando é muito comum. Aí você vem ali no balãozinho e tem escrito assim, miau, né? Os recursos gráficos normalmente são os símbolos gráficos que surgem, sentimentos, ideias. Por exemplo, uma lâmpada acesa em cima de uma cabeça de um personagem de HQS, ela dá a gente, né, uma ideia de que aquele personagem tem uma ideia nova, né? E por falar em HQS, como será que chegou aqui no Brasil? No Brasil, as primeiras tirinhas e ilustrações publicadas no ano de 1866 pelo autor italiano Angelo Agostini no jornal O Cambrião. 3 anos depois, a primeira história de quadrinhos foi publicada no Norquim, também de Agostini, que estreou no jornal Vida Fluminense, datado de 1869, mas vale ressaltar que a primeira mesmo foi em 1866. Né? Por falar em HQS no Brasil, em 1959 nasce pela mão do então Maurício de Souza, né, o Bidu, que depois seria, né, o cachorro, o bichinho de estimação do Franjinha. Na década de 1970, Maurício de Souza lança a primeira revistinha da Turma da Mônica, que ainda hoje é uma das publicações mais conhecidas e vendidas no país, né? Com seus icônicos personagens como Mônica, Cebolinha, Magali, Chico Bento. E são importantes, né, dentro da história das HQS do Brasil. Outro quadrinista também famoso e importante, e tem os traços bem brasileiros, é o Ziraldo. Né? Ele lança primeiramente a Turma do Pererê de Ziraldo em 1960. Foi a primeira revista em quadrinhos feita inteiramente com autor brasileiro, com a temática essencialmente nacional. O personagem principal é o Pererê, que foi criado com base na figura do Saci, né? Um ser do nosso folclore. E assim, junto com Maurício de Souza, ele é um dos principais quadrinistas brasileiros, e não só famoso aqui, mas lá fora também, né? Vale ressaltar que o Menino Maluquinho é uma das criações de Zeraldo, que saiu da terra dos quadrinhos e foi para o cinema. E por falar, né, em quadrinhos e ir para a cinematografia, o cinema, vale ressaltar que o primeiro filme de super-herói de histórias em quadrinhos e para as telonas do cinema foi o Superman and Molly, né? O Superman e os Homens Topoeira, dirigido por Lee Solene e lançado em 1951. Então, esse daí
é um dos primeiros quadrinhos, né? Sair das histórias dos gibis e ir para as telonas. E saindo do mundo das HQS, vamos entrar agora na indústria cultural e a sociedade de consumo. O que é indústria cultural? Né? Esse termo é um termo desenvolvido em meados do século XX que diz respeito ao modo de vários produtos, né, da cultura. Um livro, filmes, músicas, shows, grandes eventos, peças teatrais. Eles são concebidos com o objetivo de gerar lucro e consumo em grande quantidade, difundido pelos meios de comunicação de massa que são jornais, televisão, internet, etc. Os meios de comunicação de massa, como eu falei, né, a princípio eram os rádios, era o rádio, e depois, né, a TV. Então, assim, era esses meios. Aí tinha os jingles do rádio, onde induzia você comprar na hora dos comerciais que davam no rádio. Em dizia você comprar. Vale ressaltar que hoje também, até hoje tem, né, na televisão também é um meio de comunicação de massa que ele tem grandes propagandas. Hoje, famosas, TIM, Claro, Vivo, propagandas de gênero alimentício, né? Vale ressaltar uma que eu me lembro que é a Irza fazendo comercial da TIM. E a pop art, o consumo. Na década de 1960 surgiu um movimento artístico denominado de pop art, que traz como proposta a denúncia, né, de caráter consumista da sociedade, né, atual, e ele estimula a reflexão sobre o tema. O próprio termo dá um nome ao movimento pop, vem da palavra popular, pois os artistas pop utilizam, né, entre o público a construção de suas obras. E um dos grandes artistas pop, né, ele foi o Ard Wolves. É um dos principais artistas do movimento que se apropriou de embalagens, de produtos e amplamente conhecida, né, dos consumidores em imagens de celebridades. Uma dessas imagens de sua obra mais famosa é a imagem de Marilyn Monroe, né, desenhada. Tá bom? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau, forte abraço. Boa prova para vocês.